Oi, gente! Canal YouTube Eli Correia Oficial, o maior sucesso. Vamos se inscrever? Então se inscreva, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. Canal YouTube Eli Correia Oficial. Se inscreva, estamos nos aproximando, estamos chegando a 500 mil, a 500 mil de inscritos. E não se esqueça de dar aquele like, fazer aquele joinha e acionar o sininho. O sininho tocou, é mais uma postagem, é mais uma história que a vida escreveu. E baixem o nosso aplicativo Eli Correia, e acompanhem o nosso programa todas as tardes, ao meio-dia. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, o ciúme e a tragédia. A vida de Gilson seguia uma rotina normal, até que ele foi tomado pela tentação do ciúme. Tudo ia muito bem naquela casa, até que o diabo do ciúme começou a infernizar a cabeça de Gilson. Ele começou a colocar uma série de objeções, empecilhos na vida da esposa. Ela não podia fazer isso, ela não podia fazer aquilo, e muitas perguntas. Onde você foi? Por que não me avisou que você ia? Você não pode mais ir ao cabeleireiro sem me avisar. E por favor, não saia nem para fazer as unhas. E não tenta ficar andando por aí, bela e folgada não, tá? A verdade é que a rotina mudou naquela família, mudou naquela casa, mas mudou de tal maneira que a esposa não estava aguentando mais e passou a reagir a cada crise de ciúmes do marido. E as reações terminavam sempre em brigas, em agressões. E Gilson começou a agredir a esposa. Porém, ela reagia. Mas, como era o lado mais fraco, a mulher é o lado mais fraco numa briga com o homem, na briga com o marido. E ela acabava sempre levando a pior. Até que ela foi à delegacia da mulher fazer uma queixa. Não suportava mais os gritos, não suportava mais as agressões. Foi a primeira e derradeira vez que ela foi à delegacia da mulher. Naquele dia, quando ele soube o que ela havia feito, ele quase a matou. Ele quase a matou. Pegou a mulher de um tal jeito que por pouco, mas muito pouco, não a estrangulou. E depois ainda ameaçou se matar. Eu te mato, desgraçada. Nem que eu me mate depois. Você que me provoque. Você que me provoque. E pior, ameaçou também de levar as meninas com ele. Eu te mato, eu me mato, mas antes as meninas também vão. Nessas alturas, ela ficou desesperada, foi à delegacia. O delegado avisou o juiz e o juiz sacramentou a separação, inclusive com medida protetiva. A esposa entra na justiça pedindo a separação em caráter irrevogável. Enquanto eram os dois, ela ainda suportou a barra, ou melhor, não estava mais suportando a barra, mas quando ele incluiu as meninas, as filhas, que elas também pagariam, aí foi demais. Então ela entrou com pedido de separação em caráter irrevogável, o que foi concedido imediatamente pelo juiz diante de tudo aquilo que ela expôs. E o juiz ainda determinou que Gilson não se aproximasse da esposa, ou então ele seria punido, poderia até ser preso. Com a separação oficial, Gilson teve de sair de casa, além de perder a guarda das meninas. Mesmo assim, o juiz concedeu a ele o direito de ficar com as crianças um dia, uma vez por semana, porque afinal de contas ele era o pai. Mas ele não se conformava com aquilo. Gilson não se conformava primeiro com a separação e tentou a volta várias vezes. E não se conformava também em ter que ficar com as filhas apenas um dia na semana.
O que ele fez? Comprou uma casa na mesma rua, onde a ex e as filhas continuavam morando. Comprou aquela velha casa e começou a reforma. Na mesma rua e perto da casa onde até então ele morava com a esposa e filhas, mas agora, separado, comprou aquela casa, começou a reforma e ali ele morava sozinho. E continuava fazendo de tudo para voltar com a esposa. Ele queria voltar, retomar o casamento, que tudo seria diferente. E ele chorava, e arrependido. Você vai ver, tudo vai ser diferente. Porém, a mulher, a esposa, estava irredutível. Já tinha sofrido demais nas mãos daquele homem. E depois da ameaça que ele fez, inclusive para as filhas, aí não tinha mais conversa. Os vizinhos, todos daquela rua, sabiam do drama que envolvia aquela família. Agora, desunida, separada, por causa das agressões do marido. Todos sabiam o desejo dele voltar com a ex-mulher. Inclusive, até achavam que ele amava muito a esposa. Talvez tivesse sido um momento de fraqueza, aqueles ciúmes todos, tal. Mas, de qualquer maneira, a esposa, a mulher, estava irredutível. E uma coisa que sempre chamou a atenção de todos, o carinho, a dedicação que ele tinha com as meninas. Já que não tinha a esposa não queria voltar de jeito nenhum. Era como se todo o amor que aquele homem tivesse, ele dedicasse às filhas. Naquele domingo, a ex-mulher cumpriu a decisão do juiz. Logo pela manhã, ela levou as filhas para o pai. Aquela casa não muito distante de onde ela morava. Eles moravam. Agora ele comprou aquela casa perto. Gilson abriu o portão. Demonstrou uma alegria incontida ao receber as meninas, que logo correram para abraçar o pai. A verdade é que as meninas realmente gostavam do pai. Ainda mais porque nos últimos tempos o pai tudo fazia para elas. As meninas adoravam o pai. E no fim da tarde daquele domingo, os vizinhos começam a ouvir gritos que vinham daquela casa. Eram gritos das meninas, era muito barulho, mas aparentemente ninguém se assustou, ninguém achou assim uma coisa absurda. Acharam que as meninas gritavam porque estavam brincando. De repente, os gritos cessaram e veio um silêncio preocupante. Mas sabe aquele silêncio da morte? De repente parou o tempo. Era tantos gritos, era como se fosse criança correndo, criança brincando. De repente um silêncio sepulcral. Um silêncio assustador. Não se ouvia mais a voz de Gilson. Não se ouvia mais as vozes das crianças, das meninas. E nem os gritos das brincadeiras. O silêncio foi tão preocupante, vindo tão logo após aquela gritaria, que todos ali ao redor pensavam fosse brincadeira do pai com as meninas, que um vizinho ficou cismado. Mas tão cismado com aquele silêncio, que resolveu dar uma olhada. Sabe, pessoa curiosa, engraçado, tava uma algazarra até agora. E olha, que coisa absurda. Dá até para se ouvir uma folha caindo no chão. Engraçado e curioso, esse vizinho foi dar uma olhada. Porque de repente, depois de uma gritaria, aquele silêncio era muito estranho. Ele passa em frente à casa, ele olha, não ouve-se nada lá dentro, não se escuta nada. Ele passa de novo. Esse vizinho está desconfiado que alguma coisa aconteceu e vai conferir. Aquele silêncio, antes aquela algazarra, o vizinho vai como que tateando o terreno, pé por pé,
ele vê que a porta da sala está encostada e abre. E quando ele abre essa porta, uma cena impressionante. Uma cena estarrecedora. O pai, pendurado por um fio, preso ao bocal da luz. O vizinho se assusta de tal modo que sai correndo e gritando: Gente, uma tragédia aconteceu aqui, gente! Imediatamente a polícia acionada, imediatamente a polícia chamada e os primeiros policiais chegam. Hélio, um dos policiais, diz o seguinte: não vou esquecer a cena que eu vi. Na minha vida de policial tenho visto muita coisa ruim, mas aquilo é demais. Ele estava pendurado. Ele puxou o fio do bocal da lâmpada e se enforcou. Nós entramos pela casa e num quarto estava a menina mais velha, de 5 anos, também pendurada pelo fio da eletricidade. E no outro quarto, da mesma maneira, a pequenininha, a de 3 anos. O tenente da Polícia Militar contou o seguinte: foi uma monstruosidade. Eu também nunca vi nada igual. Jamais na minha profissão eu poderia imaginar que um dia iria me deparar com uma cena dessas. Ele pendurado na entrada da casa, na sala, as meninas nos quartos, uma em cada quarto. Mas o mais impressionante de tudo foi o que nós encontramos, disse o tenente. Nós encontramos um notebook ligado e descobrimos que esse monstro filmou tudo. Filmou tudo. Ele filmou a morte das meninas e a morte dele mesmo. As cenas são indescritíveis. As cenas são impressionantes e ninguém merece ver aquilo. O que esse monstro fez é uma coisa inacreditável. Ele gravou a morte das suas meninas e a morte dele mesmo. Na hora, diz o tenente, nós ficamos tão chocados que não tínhamos condições de saber o que fazer. A primeira providência que eu tomei foi impedir a entrada de outras pessoas que não fossem policiais. Até a ex-mulher dele foi impedida, porque ela estava em estado de choque e precisou ser medicada. O computador foi apreendido e, junto com as imagens, o aparelho está sendo analisado pela polícia técnica. Os vizinhos ficaram em total estado de choque, indignados. Os vizinhos também choravam diante de um acontecimento estarrecedor naquele lugar. Aparentemente, um bairro pacato, um bairro calmo e que se transformou num palco de uma grande tragédia. Não havia quem não derramasse lágrimas. Não havia quem não chorasse. Todos, chocados e revoltados por causa de uma atitude monstruosa de um pai. Luto profundo, sentimento de indignação e perplexidade. 2 meninas, 2 lindas meninas, uma de 5, a menorzinha de 3. Que dor, que tristeza. 2 anjinhos que subiram ao céu. E o pai que praticou essa atrocidade. E o pai, as meninas com certeza estão no céu. Mas e o pai que fez tudo isso? Só Deus sabe para onde
a sua alma vai. Esta é mais uma história que a vida escreveu. O ciúme, a separação e a tentativa de volta. A vingança da maneira mais cruel. Que saudade de você! O ciúme e a tragédia. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.